Essa garota só queria ajudar um cara que tinha acabado de levar um fora no seu relacionamento, mas acabou ganhando um namorado novo nessa situação. Hotaru é uma garota dita bem comum entre as pessoas, que faz coisas bem normais. Quando está tomando um sorvete com a sua amiga Kyo, ela vê uma cena de término de namoro do garoto da sua escola, chamado Hananoi, mas que ela nem sabia da sua existência. Ela pensa que não entende nada disso, nem como é se apaixonar. Mas Kyo fala que ela vai entender quando namorar de verdade, e aproveita para dizer que está namorando também, apesar do desdém da Hotaru. Quando já está indo para casa, ela encontra Hananoi no parque, sozinho no meio da neve, e, vendo sua situação, oferece pelo menos o guarda-chuva para ele. O cara fica tão comovido com essa cena que no outro dia simplesmente se declara pra ela. Pô, ele é emocionado no extremo mesmo, cara. Mas tem um motivo, só que só vão mostrar muito mais pra frente no anime. Hotaru gentilmente recusa o pedido, mas ele quer lutar por esse amor, então tenta se aproximar mais dela. Ela pergunta por que ele a escolheu. E ele conta que depois que ela lhe ofereceu o guarda-chuva, imaginou que ela seria a sua alma gêmea. Também tem outras questões. As garotas só se aproximam dele por conta da aparência e quando começam a conversar, o acham estranho. Mas ela conversou com ele normalmente e isso o deixou feliz. Ao perguntar das coisas que ela gosta, ela diz que acha bonito o cabelo curto. E o que ele faz no outro dia? Corta o cabelo. O cara tá dando a vida por esse relacionamento. Ela fica tão impressionada por ele estar fazendo essas coisas por ela e fala que não sabe se pode cumprir com as expectativas dele, porque nunca sentiu amor antes, e dizem que ela parece mais um robô. Pô, que maldade, cara, com a mina, isso não pode não. Ele propõe um teste, eles namorariam até o Natal para ela experimentar e depois decidiriam. Simplesmente isso acontecendo no primeiro episódio. Apesar de ela achar que pessoas como ela não deveriam se envolver com amor, ele nega, dizendo que não é verdade. Todo mundo tem que ter a chance de se apaixonar. Na hora do almoço, ele aparece e a convida para almoçar. Ele até oferece um bolinho para ela que ela tanto queria e acaba dividindo com ele. Ele também tirou os brincos por achar que ela não gosta, mas ela fala que ele não pode mudar só por causa dela. Deve continuar gostando das coisas das quais sempre gostou por conta própria. Na hora da saída, ele pergunta se pode voltar com ela, mas Hotaru precisa procurar uma presilha que uma outra garota para quem ela havia emprestado acabou perdendo. Só que vai ser impossível encontrar por conta da neve. Então, eles desistem e vão para casa. Já à noite, Hananoi liga para ela e pergunta como é essa presilha, mas parece ser diferente. Hotaru pergunta se ele está na escola, mas Hananoi nega dizendo que não. Só que, obviamente, o maluco tá lá procurando o negócio. E Hotaru chega desesperada, sem entender. Pergunta por que ele iria tão longe e Hananoi diz que só queria vê-la sorrir. Ele pede que ela volte para casa enquanto ele procura, mas ela dá um abraço nele e o chama de idiota, porque se ele ficar doente por causa disso, ela é que vai ficar triste. Ele concorda que está sendo esquisito, é o que a maioria das pessoas fala mesmo. Mas ela diz que o problema é que ele pode desviver ali. Ainda assim, Hananoi diz que se fosse para vê-la feliz, desviveria alegre.
Pô, isso aqui tá no nível hard, cara. Só que a Hotaru diz que nunca se apaixonaria por ele desse jeito. E rapidamente cuida dele para que não se resfrie. Depois de um tempo, Hananoi entrega a presilha para ela e conta que só voltou lá quando a neve secou. Ela agradece pelo esforço dele e diz que aquilo é muito importante para ela. Ele conta que só percebeu que existem coisas que ela gosta muito de usar. Por isso, achou que era muito importante. E se ela perdesse algo assim, com certeza ficaria triste. E ele não queria vê-la desse jeito. Ao mesmo tempo, ela também entrega o brinco que ele acabou perdendo. E percebe que quando está com ele, sente várias coisas novas. Talvez, se passar mais tempo com o Hananoi, consiga entender o amor. Quando ele vai se despedindo, ela conta que nunca disse que não gostava dele e que ele a deixou feliz várias vezes. Então pergunta se talvez alguém como ela pode se apaixonar. Ele diz que, claro, ela vai encontrar alguém especial um dia. Então, ela pergunta se ele falava sério sobre eles tentarem e diz que quer saber como é se apaixonar por alguém, mesmo sem saber se isso vai dar certo. Ele, claro, fica muito feliz. E esse é o início do namoro dos dois. No caminho para a escola, Hananoi tá sempre lá esperando por ela, o cara que se declarou no dia anterior. Ele fica tão impressionado com a beleza da Hotaru que a chama de anjo sem nem perceber. Ela diz ter esquecido suas luvas em casa e por isso está sentindo um pouco de frio. Então, para ser cavalheiro, o Hananoi a oferece suas luvas, mas ela recusa. Coitado do cara, véio, ficou até para baixo. Daí, ela se lembra de algo que a Kyo falou, de não deixar o namorado constrangido. E parece que foi o que ela fez, né? Ao ver um casalzinho atrás dele se pegando, a Hotaru percebe que deve mudar a sua atitude, já que agora estão namorando, né? Então, na hora do almoço, ela quer discutir com o Hananoi as políticas do namoro. Pois é, cara, também não sei o que seria isso. Ela conta que são as coisas a se fazer com o outro, mas aí o Hananoi também não ajuda, né? Porque quando ela pede uma dica pra ele, ele fala que quer ser enterrado junto com ela. Que bizarro, cara, acabou antes de começar, velho. Mas ela diz que na verdade são coisas de casal. Abraçar, beijar, essas coisas. Saudades, hein? Só que o Hananoi conta que não precisa disso, já que é ele que quer que ela se apaixone. Então, podem agir normalmente. Mas a coitada da Hotaru fica um pouco pressionada, porque acha que só o Hananoi está se esforçando no relacionamento. E isso piora no outro dia, quando ele passou a noite em claro só para fazer anotações das matérias para a prova. Até as amigas ficam impressionadas e acham isso um exagero. É então que ela percebe que deveria pelo menos retribuir de alguma forma, porque assim as duas pessoas estariam se divertindo no relacionamento. As amigas então dão a dica para ela fazer algo que o Hananoi tem feito ultimamente para ela também. Então, ela tem a ideia de chegar mais cedo para, ao invés do Hananoi esperá-la, ela é quem vai esperá-lo. Mas o plano não dá muito certo nos primeiros dias, já que mesmo chegando mais de 1 hora adiantada, ele sempre tá lá. No terceiro dia, ela briga com ele por chegar tão cedo nesse frio, porque pode pegar até mesmo um resfriado. Mas ele diz que não tem problema, porque quer passar cada segundo ao lado dela. Pode falar o que for, velho, mas esse cara é esforçado. Ela pensa se um dia vai conseguir entender de fato esse sentimento. Até que, enfim, no quarto dia, ela chega 2 horas adiantada e consegue chegar primeiro do que ele.
Ela fica pensando na reação que ele terá ao chegar, mas nem dá tempo direito e o cabo já chega do nada. Ele fica impressionado que ela tenha chegado essa hora, mas ela fala que queria retribuir um pouco o que ele faz por ela. Com isso, o Hananoi ficou muito feliz, dizendo que ninguém nunca esperou por ele assim. Principalmente depois dela falar que ficou pensando na sua reação. Aí o cara ficou nas nuvens. Eles então vão até uma loja para se esquentar um pouco, e a Hotaru tem a ideia de escrever em um caderno o que cada um quer fazer com o outro, e irem fazendo com o tempo. Ele então escreve que quer andar de mãos dadas com ela, e é isso que eles fazem. Se passando 3 semanas do relacionamento, eles ficam fazendo as coisas que escreveram no caderninho. E é então que chegou finalmente a véspera de Natal, onde o Hananoi pede para passar com ela. Mas também é o tempo limite para o final do teste deles. A Hotaru ainda não sabe se é amor, apesar de lamentar o tempo estar acabando e não querer isso. Pô, se isso não for amor, eu não sei mais o que é. Mas aí vem algo importante. Ele já tinha deixado claro que não será amigo dela se eles não continuarem namorando. É, meio pesado, mas faz sentido, né? Então, o tapado do Keiko, namorado da Kyu, dá a ideia dela tentar beijá-lo, já que com a Kyu deu muito certo. Mas pede que ela tome cuidado, porque até mesmo o pessoal da sala desconfia desse relacionamento, por ele estar tentando se aproveitar da pureza dela. Rapaz, que acusação é essa? Tão cancelando o cara, pô. Ao sair da escola, Hananoi tá lá esperando ela, apesar dela dizer que não precisava, já que ia sair mais tarde. Enquanto eles conversam, duas desgraças fica comentando que a Hotaru não é suficiente pro Hananoi. E ao perceber isso, ele olha com uma cara feia para elas, botando as duas para correr. E logo em seguida, diz que ninguém entende como ele é apaixonado pela Hotaru e convida ela para ir até a sua casa, para que pudessem discutir coisas do Natal. Coisas do Natal, sei, também você não se ajuda, né, Hananoi? Ao chegar à casa dele, ela se impressiona com o lugar, parecendo bem de rico. Hotaru pergunta sobre os pais dele e o Hananoi conta que eles são médicos e sempre estão fora do país, então passa a maior parte do tempo sozinho, só quando a avó vem visitá-lo nos finais de semana. Hananoi pede que ela espere no quarto, que ele vai preparar um chá. E logo no quarto, hein? Ela mais uma vez se impressiona com a quantidade de livros que ele tem no quarto. Mas uma outra coisa chama mais a atenção dela, que é um local com uma cortina cobrindo algo, bem suspeito. Mas quando ela tenta abrir, ele a interrompe imediatamente. O que é que tem aí, hein, Hananoi? Bem, ele fala que é um santuário que fez para Hotaru. Então, ela deve se preparar antes de ver isso daí. Já tá começando a ficar estranha essa obsessão do Hananoi aí mesmo, viu? Enquanto tomam um chá, Hotaru fala na cara de Hananoi que ele é um pouco misterioso, ou estranho, né? O coitado até ri e diz que a maioria das pessoas não iria querer ficar com alguém assim sozinho, por conta das possíveis segundas intenções. Mas, apesar de ser do lado romântico que ele fala, ela não consegue imaginar algo assim. O Hananoi fica até triste por ela não pensar nele como um namorado de verdade. E continua de que se aquele namoro não sair, ele não tem a intenção de ser somente amigo dela. E que vai até desaparecer da face dela. E é então que a Hotaru coloca o seu plano em prática. E pede pro Hananoi tacar-lhe aquele beijão. O coitado até se assusta com isso do nada, mas mesmo assim aceita a proposta. Como é que nega, né? Ele pede que ela feche os olhos e diz que ela deveria fazer com alguém que tem certeza de que gosta, porque para ele aquilo tudo é diferente,
já que ele sente um amor muito grande por ela, e aquilo é tudo o que ele sempre sonhou. Mas o nervosismo do cara foi tão grande que quando ele estava quase beijando ela, acabou apagando do nada. Rotaro rapidamente liga para a avó do Hananoi para vir acudir o moleque. Enquanto isso, ela acha que sentiu algo diferente quando ele quase a beijou. Já em casa, a coitada fica bem mal por ter feito aquilo com ele e manda até uma mensagem pedindo desculpas por ter tentado testar os seus sentimentos. Ter colocado uma pressão tão grande ali no cara, podia não, mano. Ela se lembra que eles decidiram passar a véspera de Natal juntos, porque foi algo que ele pediu no caderninho, e que será depois do encontro que ela dará a sua resposta. Sempre nessa data, a família dela vai assistir à apresentação de patinação da catarrenta da irmã dela. Então, ele prometeu que faria dessa data muito especial para ela. Mas agora, por conta da situação dele, provavelmente o encontro nem vai acontecer. A coitada até pensa que ele desistiu dela por causa do que ela fez, já que nem respondeu a sua mensagem. Rotaro pensa em ligar para ele, mas antes disso, recebe uma ligação da mãe para vir até o local de patinação entregar umas coisas para a irmã. A mãe se desculpa e pergunta se ela não tinha um compromisso naquele dia, mas ela conta que o seu amigo ficou doente, então não terá mais. Para consolar a coitada, a mãe diz que depois eles podem sair juntos para comer algo que ela queira, para afogar um pouco as mágoas, né? Mas quando ela vê o celular, tem um monte de ligação perdida do Hananoi. Ela retorna e ele pergunta onde ela tá, só que logo ele já aparece na porta do lugar. O cara se esforça e não é pouca coisa. Ela fica impressionada e aliviada por conseguir vê-lo novamente. O Hananoi pede desculpas por a ter assustado e não respondido às suas mensagens, porque acabou ficando de cama o dia todo. Mas ela também faz a mesma coisa, porque anime tem dessas, né? E diz que ficou com medo de perdê-lo, já que aconteceu a mesma coisa no passado com uma amiga. Ela até lembra que ainda precisa dar a resposta a ele, só que o Hananoi pede que ela fique tranquila e que pode dar a resposta quando quiser. No momento, ele só quer que ela a acompanhe no encontro dos dois e até promete que não tocará mais nela, a menos que ela deixe. E vai até pedir aos pais dela que a deixem sair com ele. Eles ficam tipo, como é que a Rotaro conseguiu um cara assim? E obviamente deixam, né? Eles chegam ao parque, mas antes disso vão comer alguma coisa, porque essa é uma das maiores alegrias da Rotaro. Então, provam várias comidas diferentes e depois visitam algumas lojas e vão em alguns brinquedos, até que finalmente chegam no local de patinação no gelo. Apesar da Rotaro ficar meio receosa por não saber patinar, Rotaro diz que não tem problema. Ele a ensina, se ela deixá-lo tocar, obviamente. O cara tem que ter a manha, né? Eles patinam calmamente, com a Rotaro morrendo de medo de cair. Então, depois de um tempo, as luzes se apagam do nada, e quando eles percebem, quase todo mundo já foi embora da pista. Rotaro agradece por aquele dia e diz que da próxima vez, ela é quem vai acompanhá-lo. Hananoi a convida para uma última volta, e diz que é justamente por isso que ele gosta dela, que sempre quer retribuir um gesto, como ela quer tentar, mesmo sendo difícil, sua generosidade em ajudar os outros e outras coisas. Apesar dela dizer que tudo isso é uma coisa normal, ele conta que não, que é isso que o faz ele se apaixonar cada vez mais por ela. Por fim, ele a deseja um feliz aniversário.
Tá aí o motivo do esforço tão grande de fazer aquele dia tão especial. E pergunta se conseguiu fazê-la se sentir uma princesa. Ela até fica surpresa dele saber daquilo tudo. E ele diz que queria que ela soubesse que aquele era o dia mais especial do mundo, por conta do aniversário dela. Ela fica até emocionada e o abraça, agradecendo por tudo. E pensa que se um dia conseguir se apaixonar por alguém, que esse alguém seja o Hananoi.